Olá, irei agora falar para vocês sobre o Purgatum, um jogo que nós desenvolvemos em TI4. Bom, mas qual é a história do nosso jogo inicialmente? Em uma torre havia um mago, onde ele tentava fazer experimentos em algumas criaturas vivas para tentar ressuscitar seu filho, só que nunca deram certo, mas ainda assim possuía alguns resquícios de vida dentro delas. E todas essas falhas que eram geradas durante seus experimentos, elas eram descartadas no fundo do poço da torre onde esse mago vivia. E como elas possuem algum tipo de vida, elas começaram a formar uma espécie de sociedade no fundo desse poço, para tentar buscar recursos nessa torre e sobreviver e, enfim, um dia conseguir libertar da torre, derrotando o mago que habita nela. O nosso jogo ele vai ser em estilo roguelike, onde as salas serão geradas de maneira procedural, de modo que a sala anterior nunca será igual à sua próxima sala, para trazer um pouco mais de dinamicidade na gameplay. Assim seria a cara inicial do nosso jogo, um menu bem simples, com a logo e algumas opções para poder configurar o seu jogo ou jogar o próprio. A arte, nós optamos pelo modelo pixelizado e 2D. Aqui nós podemos ver alguns exemplos de tileset que utilizamos para poder montar os cenários e, e como seria a arte do inimigo, que seria uma espécie de menino boi e o primeiro inimigo do jogo, que seria um goblin, que mais à frente iremos colocar outro tipo de inimigo. E para deixar o jogo um pouco mais bonito, nós colocamos também alguns tipos assim, de decorações, como essas folhagens, e também uma luz mais dinâmica para trazer uma beleza a mais para o jogo. O cenário principal seria a hub, que nós vamos mostrar dividido em três partes. Primeiramente seria a taverna, onde terão alguns NPCs com que o personagem possa interagir, ter alguma espécie de diálogo. Então, o jardim, onde terão também alguns NPCs e talvez algum baú que para você guardar seus itens, etc. E por fim, o cenário da escadaria, onde há uma escada para o player poder se aventurar dentro da torre e também uma bancada de trabalho onde é que o player conseguirá aprimorar suas skills como vida, força, etc, que serão mais explicados um pouco mais na frente. Nós dividimos as salas em três tipos de biomas, sendo o primeiro de pedra, o segundo de fogo e o terceiro de campo. E cada um desses biomas possui seus tiles diferentes, assim como o tile de spawn do player, algumas portas e alguns campos dos inimigos que a gente explicará mais pra frente, para trazer um pouco de diferencial na hora que você vai jogar para que não seja tudo sempre a mesma coisa. Aqui nós temos o cenário de fogo, como foi mencionado, e o de campo. Cada cenário também possui uma música única para trazer uma ambientação melhor ao jogador. Mas qual seria o objetivo desse jogo? A princípio, o nosso objetivo seria destruir os acampamentos de cada andar, que serão divididos em dois tipos: acampamentos comandantes e acampamentos bônus. Os acampamentos de comandante são os que você deve destruir para poder conseguir desbloquear a próxima sala. E os acampamentos bônus serão alguns acampamentos que você possa derrotá-los para conseguir itens ou até mesmo upgrades para o seu personagem. Nós utilizamos um sistema que chamamos de roguelike para controlar todos os eventos do nosso jogo, como, por exemplo, saber quando que todos os acampamentos foram destruídos, para assim então poder desbloquear a próxima sala, ou até mesmo um evento de passagem de nível. Utilizamos esse sistema para se controlar o geral. Mas como que os cenários são gerados para nunca se repetir? A princípio, nós usamos várias blueprints por andar. Só para relembrar, cada andar possui várias salas, no máximo 16. E cada sala é formada por uma blueprint, que seria uma espécie de uma matriz de texto, uma matriz de caracteres, perdão, que cada letra possa representar uma espécie de bloco que possa ter naquele local. Sendo assim, as matrizes são. As blueprints são conectadas a partir de corredores para poder gerar os andares. E esses corredores possuem as portas, que só serão desbloqueadas caso os acampamentos que foram mencionados anteriormente fossem derrotados completamente. Aqui nós podemos ver uma espécie de blueprint que gerou a seguinte sala. Podemos ver que nós temos várias letras,
onde W seria wall, de parede, G de ground, o chão, e nós temos um S aqui, que seria onde o player iria spawnar na sala. Aqui também alguns exemplos das salas completas. É válido mencionar que, para conectar uma sala com a outra, nós utilizamos um algoritmo de corte de arestas em um grafo, como se cada sala fosse um nodo do meu grafo e cada corredor fosse uma aresta, para poder então conectar uma sala com a outra e não ter conflito de sobreposição e ficar mais fluido na gameplay. E quais seriam as mecânicas básicas que nós implementamos? Bom, a de combate, que a princípio seria de corpo a corpo, onde o player pode encontrar várias armas ao decorrer do seu jogo. Que cada arma vai ter alguns atributos especiais, talvez algumas são mais rápidas que as outras, outras mais fortes, porém mais lentas, para deixar o jogador se acostumar com o seu estilo de jogo. E os inimigos sempre vão ir em grupo para te atacar, como por exemplo, nós podemos ver aqui. Eles saem dos acampamentos e vão em direção ao player para o combate. Também há uma mecânica de rolagem para que o jogo possa ficar um pouco mais rápido e o player poder conseguir vencer os inimigos no combate, onde que durante a rolagem o player tem alguns sprites de invencibilidade. Também nós temos uma mecânica de poção, porque como as salas são grandes, o player vai tomar muito dano e não vai conseguir recuperar sua vida, então ele acabaria morrendo. Só que com as poções ele possa derrotar os acampamentos bônus, como mencionei antes, para conseguir alguns itens, e um desses itens poderia ser, por exemplo, uma poção de vida, onde é que ele consome e recupera vida, ou até mesmo alguma poção de dano, velocidade, etc. E agora a mecânica de upgrade. A cada andar que o player passar, ele vai conseguir um ponto de upgrade, onde no hub, nessa região, ele pode escolher alguns desses atributos para melhorar, entre eles força, vitalidade, sorte, defesa, etc. E agora, qual foi a inteligência artificial que foi implementada nesse projeto? Bom, nós utilizamos duas, que foi basicamente o A estrela para o caminho do inimigo, para conseguir perseguir o player, e uma geração de parâmetros por IA. O que seria isso? A geração de parâmetros por IA, o que seria isso? Bom, para poder você gerar o mundo, você precisa de passar alguns parâmetros, como o formato da sala, quais blueprints são utilizados, o tipo de inimigo, aonde o player irá começar sua run. Então, esses parâmetros são passados para o mundo para poder gerá-lo proceduralmente. A IA ela fará o seguinte: sempre tentará passar os parâmetros que mais dificultarão o jogador. Se ele tem dificuldade em tal bioma, vai tender a jogar mais esse bioma para ele. E essa inteligência será feita da seguinte forma: nós teremos duas bases, a base das runs do player e a base de morte do jogador. O que seria isso? As bases de runs seriam todos os mundos que o jogo já gerou e os resultados se o player morreu ou não. Por exemplo, eu joguei com os parâmetros x, y, z. Então o player não morreu, ele conseguiu sobreviver a esse nível. Mas se eu jogar o parâmetro A, B e C e o player morreu, então eu iria tanto adicioná-lo na base de runs quanto na base de mortes. A base então de runs será utilizada para treinar o algoritmo de backpropagation que foi implementado para prever se a sala que for gerada com os parâmetros tais fará o player morrer. E essa instância será gerada como? Utilizando a base das mortes do player, que será feita uma média ponderada das instâncias de cada atributo para então jogar esses parâmetros na rede neural, que caso prevê que o player vai morrer, então jogaria esses parâmetros na geração do mundo. Se não, iria embaralhar essa base de mortes e irá tentar jogar de novo. As tarefas gerais realizadas por cada um foram essas, e muito obrigado pela atenção de vocês. Este é o Purgato.